O clima no Flamengo esquentou de vez nos bastidores e fora das quatro linhas, com declarações fortes, movimentações nos bastidores e um ambiente agitado às vésperas de mais um compromisso importante no Campeonato Brasileiro. E um dos nomes mais comentados dos últimos dias atende por Gerson. O volante, que já foi símbolo técnico e emocional da equipe rubro-negra, voltou a ser assunto após declarações surpreendentes vindas diretamente da Rússia. Um jogador multicampeão com a camisa do Zenit, que conhece bem os bastidores do clube, simplesmente escancarou sua visão sobre a passagem de Gerson por lá e não poupou críticas. Em entrevista recente, o lateral Daniel Krugovoi foi direto ao ponto ao falar sobre a queda de rendimento do brasileiro e soltou uma frase que caiu como uma bomba: "Eu não sei se ele não quer ou se ele não consegue jogar aqui." Essa fala deixou claro que, dentro do elenco russo, existe um estranhamento com o comportamento ou desempenho do jogador. Segundo o próprio Krugovoi, ele acompanhava o Gerson no Flamengo e reconhecia o bom futebol que o volante mostrava por aqui, mas, ao chegar ao Zenit, nada disso se repetiu. O jogador russo inclusive citou Malcom, que também demorou a engrenar, mas acabou sendo um dos principais nomes da liga local. Ou seja, para o russo, Gerson teve tempo e espaço para mostrar mais, mas simplesmente não conseguiu corresponder às expectativas. Esse tipo de declaração tende a levantar ainda mais poeira sobre o futuro de Gerson, que, nos bastidores, já estaria insatisfeito no futebol russo há bastante tempo. Muita gente no entorno do jogador acredita que ele quer voltar ao Brasil, e claro, o Flamengo sempre acaba sendo citado como o possível destino. No entanto, a situação está longe de ser simples. A saída de Gerson do Flamengo, ainda na atual gestão, foi marcada por atritos, especialmente envolvendo o pai do atleta. As negociações foram tensas, com declarações públicas, bastidores ruidosos e feridas que parecem ainda não ter cicatrizado. Mesmo que o próprio Gerson demonstrasse vontade de voltar, a diretoria atual vê com bastante restrição qualquer tratativa para reabrir esse caminho. Não é uma questão exclusivamente técnica, mas de postura, de relação institucional e de respeito com o processo que foi desgastado no passado recente. Outro ponto importante é a seleção brasileira. Desde que foi para o Zenit, o volante deixou de ser convocado com frequência. Com a chegada de Carlo Ancelotti à seleção, a expectativa era de que alguns nomes com experiência e bom histórico pudessem receber oportunidades. No entanto, mesmo com espaço para convocar mais um meia, o treinador optou por nomes diferentes, como Jean Lucas, deixando Gerson fora da lista. Esse é um recado claro: o atual momento dele no futebol russo não convence. E se a ideia era usar a visibilidade no exterior para ganhar mais peso na seleção, o efeito parece ter sido o contrário. A ida para a Rússia, que poderia ter sido um passo a mais na carreira, está se mostrando uma decisão questionável e, talvez, até um retrocesso. O próprio entorno do jogador admite que o sonho de disputar uma Copa do Mundo ficou mais distante com esse cenário. Enquanto isso, no ninho do Urubu, o foco está no próximo desafio, que será contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Um jogo cercado de expectativa, pressão e a necessidade de quebrar um tabu que já dura demais. Felipe Luiz, que assumiu interinamente o comando da equipe, vem tendo papel fundamental nesse momento de transição. O ex-lateral, que conhece profundamente o clube e o elenco, está tentando moldar o time com inteligência, mexendo o mínimo necessário, mas ao mesmo tempo mostrando personalidade nas decisões. E uma dessas decisões envolve a possível ausência de Bruno Henrique, suspenso pelo STJD. O Flamengo entrou com pedido de efeito suspensivo e aguarda a resposta para saber se poderá contar com o camisa 27. Caso a suspensão se mantenha, uma alternativa considerada nos bastidores é a reintegração de Michael, que não vinha sendo relacionado nas últimas partidas, mas pode pintar como surpresa na lista dos convocados para a viagem a Caxias do Sul. Além disso, o Flamengo comemora o retorno de jogadores que estavam servindo suas seleções na última data FIFA. Jorge Carrascal, Samuel Lino, Gonzalo Plata e Matias Vina foram liberados dos treinos recentemente por conta dos compromissos internacionais, mas se reapresentam hoje e já iniciam os trabalhos de preparação com o grupo. A expectativa é que todos estejam à disposição para enfrentar o Juventude, fortalecendo o time num jogo que promete ser complicado. Caxias do Sul nunca foi um território fácil para o Flamengo.
O campo pesado, o clima mais frio e a tradição do Juventude em complicar os grandes dentro de casa transformam esse duelo em um desafio que exige atenção total. Em meio a toda essa movimentação esportiva, o clube também celebrou um importante passo fora de campo. Um novo acordo foi firmado com a Adidas, fornecedora de material esportivo do Flamengo, e promete beneficiar diretamente a torcida rubro-negra, especialmente quem está fora do Rio de Janeiro. A novidade é que os pontos acumulados no programa de fidelidade da Adidas, o chamado AD Clube, agora poderão ser usados para adesão ao plano de sócio-torcedor Nação Sem Fronteiras. Isso significa que torcedores de outros estados poderão transformar seu consumo de produtos da marca em vantagens diretas com o clube, ampliando ainda mais a conexão entre torcida e Flamengo. E essa conexão, aliás, vem crescendo a passos largos. O Flamengo já superou a marca de 95 mil sócios torcedores e tem como meta bater a marca simbólica de 100 mil o mais rápido possível. Essa estratégia de ampliar o alcance nacional do programa é crucial para um clube do tamanho do Flamengo, que tem milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil. Fortalecer esse vínculo, permitir que o torcedor participe mais ativamente, mesmo estando longe do Maracanã, é uma jogada inteligente e necessária. Com iniciativas como essa, a diretoria mostra que está atenta às oportunidades de crescimento institucional e, principalmente, de engajamento com a massa rubro-negra. Outro dado que chamou atenção foi divulgado pela FIFA. A entidade revelou os números preliminares de audiência do Super Mundial de Clubes, e o Flamengo apareceu em destaque. A partida entre o rubro-negro e o Bayern de Munique registrou nada menos do que 37.300.000 pessoas assistindo à transmissão. É um número que impressiona e confirma, mais uma vez, o peso do Flamengo no cenário internacional. Nenhum outro clube brasileiro alcançou tamanha audiência, o que reforça o potencial midiático do Mengão e justifica por que tantas empresas e parceiros querem estar ao lado do clube. Com todo esse movimento dentro e fora de campo, o Flamengo segue sendo um dos protagonistas do futebol sul-americano. A fase ainda é de ajustes, especialmente após mudanças recentes na comissão técnica, mas o elenco tem profundidade e talento para brigar em todas as frentes. E com a volta dos atletas da data FIFA, o time ganha ainda mais opções para a sequência da temporada. O jogo contra o Juventude é mais do que um confronto direto por pontos. É a chance de mostrar que o time está firme, focado e com sede de resultados. Além disso, quebrar o tabu de não vencer em Caxias do Sul se tornou uma obsessão para o torcedor e para o próprio elenco. A torcida, como sempre, promete fazer barulho, mesmo fora de casa. E os jogadores sabem que a cobrança é alta, mas também sabem que contam com um apoio incondicional. O momento é de união, foco e, acima de tudo, superação. O nome do Flamengo segue forte em todas as frentes, seja em campo, nos bastidores ou nas arquibancadas. E é nesse clima de mobilização total que o Flamengo dá início à sua preparação visando o próximo desafio no Campeonato Brasileiro. A reapresentação dos jogadores que estiveram a serviço de suas seleções marca um ponto importante na retomada do elenco completo. Felipe Luiz, mesmo ainda como técnico interino, já demonstra uma liderança madura, clara e objetiva. Ele sabe que não tem tempo a perder, pois o calendário é pesado, a pressão é constante e cada rodada tem peso de decisão. O retorno de nomes como Samuel Lino, Gonzalo Plata, Matias Vina e Jorge Carrascal traz ao treinador uma nova gama de possibilidades para montar o time, sobretudo pensando no confronto direto com o Juventude, que historicamente sempre complica a vida do Flamengo em Caxias do Sul. Não é exagero dizer que a partida de domingo tem um simbolismo maior. O Flamengo carrega um tabu incômodo de nunca ter vencido no estádio Alfredo Jaconi em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. É uma daquelas marcas que incomodam a torcida, os jogadores, e agora, o próprio comando técnico. Felipe Luiz já viveu isso dentro de campo e agora tem a missão de quebrar essa escrita à beira do gramado. E ele sabe que o momento exige atenção redobrada. O campo do Juventude geralmente apresenta dificuldades para quem está acostumado ao estilo de jogo mais técnico e rápido. A grama mais fofa, o clima serrano e a pressão da torcida adversária transformam o jogo em um duelo de imposição física, resistência e, acima de tudo, paciência. O Flamengo vai precisar encontrar o equilíbrio entre manter sua identidade de jogo e adaptar-se às condições adversas que certamente vai enfrentar.
Enquanto o elenco se ajusta em campo, fora dele, o clube segue construindo caminhos para fortalecer sua marca e o relacionamento com os torcedores. A parceria com a Adidas, por exemplo, além de permitir o uso de pontos no plano de sócio-torcedor, também reforça a ideia de um Flamengo cada vez mais nacionalizado. A diretoria entende que a força da torcida rubro-negra não está restrita ao Rio de Janeiro. Ela está em cada canto do Brasil, em cada bairro, em cada cidade. Por isso, dar ao torcedor de fora a oportunidade de se aproximar do clube é uma estratégia que vai além do marketing. É um reconhecimento da importância do torcedor que acompanha pela televisão, que veste a camisa todos os dias e que vibra como se estivesse no Maracanã, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Essa movimentação fora das quatro linhas também se reflete em outros aspectos. A petição online que pede o reconhecimento do Flamengo como uma nação pela ONU ultrapassou a impressionante marca de 450 mil assinaturas. A mobilização ganhou força nos últimos dias e mostra como a torcida do Flamengo está engajada, conectada e com sede de protagonismo. A ideia pode até parecer simbólica, mas carrega um peso cultural gigantesco. Afinal, poucas instituições no mundo têm o poder de mobilização popular que o Flamengo tem. Esse tipo de engajamento fortalece a marca, amplia sua presença internacional e mostra que o clube é, de fato, muito mais que um time de futebol. É uma entidade cultural, social e emocional que conecta milhões de pessoas em uma mesma paixão. Voltando ao campo, a possível ausência de Bruno Henrique para o próximo jogo cria uma lacuna importante no ataque. O Flamengo aguarda o parecer do STJD sobre o pedido de efeito suspensivo, mas a incerteza sobre a liberação obriga a comissão técnica a trabalhar com planos alternativos. E um dos nomes que pode ganhar espaço nesse cenário é Michael. O atacante, que vinha sendo deixado de lado nos últimos jogos, pode ter uma nova oportunidade justamente num momento em que o time precisa de velocidade e desequilíbrio nas pontas. Michael é um jogador diferente, imprevisível, e que em jogos mais travados, como costuma ser contra o Juventude, pode fazer a diferença. Seu retorno aos relacionados ainda não é garantido, mas a possibilidade já começa a ser ventilada com mais força no ninho do urubu. A ideia do Flamengo, neste momento, é não dar margem para tropeços. O time quer se manter firme na briga pelo topo da tabela, e sabe que para isso precisa somar pontos mesmo fora de casa. E é justamente nesses jogos mais complicados que o elenco precisa mostrar maturidade. O campeonato está longe de ser decidido, mas cada rodada é um teste de consistência. Felipe Luiz, apesar da pouca experiência como treinador, tem mostrado um discurso muito alinhado com a realidade do clube. Ele conhece o ambiente, conhece o elenco, e sabe onde pode tirar mais. Não é um técnico definitivo, mas sua postura tem agradado tanto diretoria quanto os jogadores. Seu futuro ainda está em aberto, mas o que ele está construindo nesse período de transição pode deixá-lo mais próximo de uma efetivação, ou ao menos colocá-lo em destaque no cenário nacional como uma promessa no banco de reservas. A situação de Gerson, que ainda ecoa no noticiário, serve como um alerta para outros jogadores que pensam em deixar o Flamengo em busca de novos ares. Nem sempre o que parece um passo adiante se confirma na prática. O volante, que brilhou com a camisa rubro-negra e chegou a ser considerado um dos melhores da América do Sul, hoje vive uma espécie de ostracismo no Zenit. A crítica vinda de um ex-companheiro, ainda que dura, evidencia o quanto a sua adaptação ao futebol russo foi mal sucedida. O que se ouve nos bastidores é que o jogador está insatisfeito, isolado, e que até mesmo sua performance nos treinos caiu. Isso levanta um debate sobre as escolhas na carreira e como elas impactam não só o momento atual, mas o futuro do atleta. Gerson tinha todas as condições de continuar sendo relevante na seleção brasileira, mas a escolha pelo Zenit, até aqui, parece ter sido um movimento na direção errada. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o central rubro-negro, rapaziada. O mercado da bola brasileiro parece estar em ebulição mais uma vez, e desta vez o assunto que não sai das rodas de conversa é a possível chegada de André ao Flamengo. O volante,
revelado pelo Fluminense e atualmente no Wolverhampton Wanderers, teria fechado um contrato de 4 anos com o clube carioca, segundo fontes que preferem manter o anonimato, mas que circulam nos bastidores do futebol nacional. A notícia, ainda não oficializada pelos clubes, tem gerado um verdadeiro burburinho entre torcedores e comentaristas, que não param de especular sobre o impacto que a contratação poderia ter na temporada. André, que se destacou no Fluminense por sua capacidade de marcação, saída de bola e leitura de jogo, é um nome que agrada a muitos técnicos por sua versatilidade e maturidade mesmo com apenas 22 anos. Sua passagem pela Premier League, defendendo o Wolverhampton, teria agregado experiência internacional e aprimorado sua visão tática, tornando-o um jogador completo para a função de volante moderno. O que deixa o rumor ainda mais quente é a possibilidade de o Flamengo, sempre atento a reforços estratégicos, buscar no ex-tricolor uma peça-chave para equilibrar o meio de campo e dar mais solidez ao time em competições nacionais e internacionais. Nos bastidores, a negociação teria sido conduzida com discrição, mas alguns detalhes já circulam em grupos de torcedores. Disse que o jogador ficou encantado com a proposta rubro-negra, não apenas pelo projeto esportivo, mas também pela perspectiva de se firmar ainda mais na seleção brasileira, aproveitando a visibilidade que um clube como o Flamengo oferece. Se confirmado, o contrato de 4 anos poderia representar não apenas uma volta por cima para André, mas também uma contratação estratégica para o Flamengo, que busca se consolidar como protagonista no cenário nacional e tentar avançar com mais consistência na Libertadores. Enquanto a diretoria do Flamengo mantém silêncio absoluto, as redes sociais explodem com especulações e opiniões. Há quem comemore a possível contratação como a joia que faltava no meio de campo, e há quem questione se André conseguirá se readaptar ao futebol brasileiro depois da experiência europeia. De qualquer forma, o burburinho é intenso, e o nome de André já se transformou em um dos assuntos mais comentados entre os apaixonados por futebol. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa negociação que, se confirmada, promete movimentar ainda mais o mercado e acender o sinal de alerta para os rivais do Flamengo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!